Muito bem, minha gente, vamos falar da infração disciplinar do advogado. Iniciando lá no artigo 34, que fala das infrações. O artigo 34 ele traz um rol de infrações disciplinares que o advogado pode praticar. São vários atos que o advogado deve praticar. O que você deve fazer para o exame de ordem? Ler todos eles com detalhes, mas você não vai precisar decorar, porque eu vou lhe dar aqui um belo instrumento para que você saiba identificar no exame de ordem se aquela infração tem que tipo de penalidade. Porque a pergunta que vai cair para você é mais ou menos assim: se aquela ação, aquele ato praticado pelo advogado que ele vai te dar um caso, se isso é infração disciplinar, você precisa ter uma noção, e sendo infração disciplinar, qual tipo de sanção de penalidade que ele praticou. São vários incisos, então se você fosse decorando ação, ato, barra, infração, seria uma loucura. Então eu vou te explicar o passo a passo como chegar nisso muito fácil, então preste atenção. Antes disso, você precisa saber que tipos de infrações que existem. Lá no artigo 35, ele vai mencionar 4 tipos de infrações disciplinares. Isso você vai ter que decorar. Censura, suspensão, exclusão e multa. Isso você vai ter que decorar. Censura, suspensão, exclusão e multa, 35. Censura, suspensão, exclusão e multa. Já faça um asterisco aí. A multa nunca é aplicada isoladamente. A multa nunca é aplicada isoladamente. O advogado que foi excluído, não tem como você mais aplicar multa para ele. Já foi excluído mesmo. Então, multa nunca é aplicada com exclusão. A multa nunca é aplicada com exclusão, mas ela é aplicada cumulativamente com censura e suspensão. Em que situações em que eu aplico a multa? Artigo 39 do Estatuto. A multa variável entre o mínimo de uma anuidade até o seu décuplo é aplicável cumulativamente com censura e suspensão, se houver circunstâncias agravantes. Então a multa é aplicada com censura ou suspensão, se houver circunstâncias agravantes, e o valor dela é de uma anuidade até 10. Isso é o que tem para a multa, artigo 39. A exclusão é a ação mais grave de todas. E a exclusão você consegue decorar quando é que alguém pode ser excluído. Olha o artigo 38. Ocorre exclusão quando você aplicar por 3 vezes uma de suspensão. Então, o advogado que foi suspenso 3 vezes, ele pode ser excluído da ordem. E apenas 3 dispositivos podem excluir o advogado diretamente. Incisos 26, 27 e 28 do artigo 34. Vamos ler o 26, 27 e 28 do 34? O que eles falam? Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Ele nem tinha requisito para fazer a OAB e ele falseou isso. Por exemplo, falsificou um diploma para ingressar na OAB. Obviamente, uma certidão. Obviamente que você deve ser excluído. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia e praticar crime infamante. Tornar-se moralmente inidôneo e praticar crime infamante. Acerca do crime infamante é aquele que, além de ser um crime de alta complexidade, ou de alta reprovação, por exemplo, uma corrupção, uma extorsão, ele é um crime que também afeta a própria classe da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um crime infamante.
vão entender que sim, que de alguma maneira, não diretamente, mas que o fato de manter você enquanto, não é que você afeta, o seu ato afetou a OAB diretamente, mas manter você na classe de advogados prejudica demais a imagem da própria advocacia. Como assim? O advogado, ele é advogado, ele fez aquilo, aquelas coisas. Então, são atos que, pelo menos subjetivamente, afetam a OAB. A exclusão, portanto, não é difícil de lembrar. A suspensão tem um pouco mais de dispositivos. Artigo 37, ela fala: a suspensão é aplicável nas infrações dos incisos 17 a 25 do 34 e reincidência em infração disciplinar. Qual que é a regra aqui, senhores? Você vai ler o 17 ao 25 e você vai grifar todas as expressões que fala em fraudar a lei, reter autos do processo, não pagar a OAB, então, ó, fraudar a lei, reter autos do processo, não pagar a OAB e, de alguma maneira, usar o dinheiro de modo ilícito, se locupletar. Tudo aquilo que for referente ao dinheiro, então o advogado pegou o dinheiro do cliente e não devolveu, não prestou conta para o cliente, utilizou o dinheiro, desviou. Tudo isso é suspensão. Então, olha só, te dei 4 casos que são de suspensão. Depois você vai ler os dispositivos. Fraudar a lei, não pagar a OAB, reter autos do processo justificadamente e receber valores, utilizar valores de modo ilícito. Esses são os principais. Também é suspensão o caso de inépcia profissional. Inépcia profissional é aquele advogado que reiteradamente erra. Escreve petições com erros crassos de português, perde prazos. É aquele camarada que é péssimo profissional. Isso tem que ser provado em várias situações, tem que ser reiterados. E atividade incompatível. O parágrafo único ele fala o que é atividade incompatível. Incontinência pública ou escandalosa. Advogado que é destinado, que é deixado aí a embriaguez e toxicomania. Prática de jogo de azar. São dispositivos antigos, né? Pelo menos na ideologia ele é antigo. Senhores, tirando esses dispositivos, tudo aquilo que cair para você quanto a ato disciplinar é censura. Então você precisa ler, mas criar uma lógica muito clara na sua mente. Ah, descumpriu alguma coisa do código de ética, aquela questão de publicidade, lembra? Censura. Tudo bem? Prática de um ato mais grave, por exemplo, um crime, via de regra vai ser suspensão. Crime infamante, exclusão. Então são algumas regras para vocês. Ato simples, código de ética, estatuto, censura. Crime, normalmente suspensão. Crime infamante, exclusão. Quando é que você pode aplicar multa? Censura ou suspensão. Quando é que você pode aplicar exclusão? Quando você tiver 3 vezes a suspensão sendo praticada.